Muito provavelmente você já se perguntou por que a Petrobras segue a cotação internacional se nós temos o nosso próprio petróleo dentro do nosso próprio território nacional. E para entender isso, a gente precisa de compreender com clareza alguns pontos. O primeiro é que o petróleo é uma commodity. Isso significa que você pode extrair o petróleo aqui no Brasil, na Colômbia, na Venezuela, na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes, lá nos Estados Unidos. Petróleo é petróleo, independente de onde você está extraindo. Assim como a soja é soja aqui no Brasil, lá na China. O café é aqui no Brasil, é na Colômbia. O minério de ferro, o minério de cobre, todos esses itens são commodities. E existe um mercado internacional para a negociação das commodities. Então, a Vale extrai minério de ferro aqui no Brasil e negocia isso lá na Bolsa da China. A gente tem um comércio internacional forte com os chineses exportando o nosso minério. Da mesma maneira, de vez em quando a gente importa petróleo, exporta petróleo e a gente exporta soja. E aqui a gente entra no nosso segundo ponto. Por mais que a gente ache o contrário, o Brasil não é uma ilha. E nós estamos conectados na economia global fazendo esse tanto de negócios. Então, em termos práticos, nós somos mais ou menos uma economia aberta em que a gente faz negócio com outros países, a gente faz negócio com outras nações, vendendo e comprando também. Especialmente quando a gente está tratando de commodities, que fica muito mais fácil de negociar, já que existe um mercado internacional para essas coisas. E o terceiro ponto é compreender que o nosso país e as nossas empresas precisam de capital internacional e precisa de investimentos internacionais. Quando a gente olha para uma empresa do porte da Petrobras, isso aqui é uma ingenuidade acreditar que somente o capital que está no Brasil, somente os investidores brasileiros são capazes de manter uma estrutura daquele tamanho. Isso é uma tremenda simplificação. A Petrobras tem muitas subsidiárias, a Petrobras tem muitas áreas de negócio e não dá para acreditar que uma empresa dessa pode ser controlada por apenas algumas pessoas dentro do nosso próprio dinheiro, aqui dentro do nosso próprio país. Não é assim. Uma empresa desse porte precisa de credibilidade internacional, precisa de investidores internacionais, precisa de governança corporativa, ela tem que atender uma série de requisitos. O quarto ponto é perceber que quando existe um mercado internacional para as commodities, geralmente elas são negociadas em moeda mais forte do que a do país de origem. Então, no caso, o petróleo é negociado em dólar americano. Então, apesar do petróleo ser extraído lá na Arábia Saudita, ele é negociado em dólar. Apesar do petróleo ser extraído aqui no Brasil, ele é negociado no mundo internacional, a referência da cotação é em dólar. E aqui a gente já tem uma grande desvantagem, porque o real é muito barato. Isso quer dizer que na maioria dos casos não é o combustível que está caro, mas sim o real brasileiro que está barato demais. A gente tem um poder de compra muito pequeno. Então, dá uma olhada nesse gráfico mostrando a variação da cotação do dólar americano comparado com o real. Você vai ver que a gente sofreu uma enorme desvalorização. Isso significa que o dólar ficou muito caro. Pode ser que um governante venha e dê uma canetada e fala, não, agora os preços são tabelados e o litro do óleo diesel pode ser vendido por no máximo tanto. Isso é terrível e a gente tem uma experiência recente no nosso passado. O tabelamento de preços gera escassez. Primeiro porque a última pessoa na cadeia comercial, nesse caso o posto de combustível, ser obrigado a vender por determinado preço, pode ser que essa atividade deixe de ser interessante para ele e ele pare de vender aquele combustível. Mas isso também acontece em toda a cadeia produtiva. Então, lá na ponta, se essa atividade deixa de ser interessante para a Petrobras, por exemplo, isso pode afastar o capital estrangeiro e também o capital interno, o capital nacional dos nossos próprios investidores. Então, o tabelamento de preços não é uma solução inteligente. Na minha opinião, a melhor solução é o que eu falei no último vídeo sobre a greve dos caminhoneiros. A gente precisa de um Estado menor, a gente precisa de controlar a nossa dívida, a gente precisa de controlar nossos gastos, a gente precisa de controlar os superempregos, os super salários, e então a gente consegue fazer uma redução da carga tributária e isso impacta diretamente no preço dos nossos combustíveis. É só você pensar que toda vez que você enche o seu tanque, cerca de 1/3 do seu tanque é um imposto estadual, é o ICMS. Beleza, o ICMS não aumentou nos últimos períodos, mas você já parou para pensar que mesmo assim 1/3 do seu tanque de combustível é imposto? Isso é muito pesado e não dá agora para a gente simplesmente reduzir o ICMS porque o nosso estado é deficitário. A gente precisa desse dinheiro para que a gente possa reduzir nossa carga tributária,
a gente precisa de uma reforma dos nossos gastos antes. Bem, eu espero que você tenha compreendido porque a Petrobras segue a cotação internacional e te encontro numa próxima oportunidade.